talvez você, assim como eu, também tenha alguns medos quando o assunto é liderança. No nosso dia a dia como líderes, nós temos muitos desafios e é normal que nós tenhamos alguns medos, né? Nós somos seres humanos e é natural, é intrínseco ao ser humano ter alguns medos, algumas inseguranças. E na liderança não é diferente. Como líderes, nós temos um papel de muita importância. Nós estamos lidando não só com o trabalho, mas principalmente com as pessoas. E por isso a nossa responsabilidade, ela acaba sendo muito grande. E uma das coisas que as pessoas mais relatam como líderes é o medo de perder o controle em relação ao trabalho, de não conseguir fazer a gestão da equipe como um todo para orquestrar o funcionamento, a entrega e a execução do trabalho que precisa ser feito, principalmente com uma equipe grande, né? Quanto maior a sua equipe, maiores também são os desafios. E em relação a esse medo especificamente, eu quero te dizer que existem algumas coisas que nós podemos fazer para minimizar esse tipo de impacto, para minimizar esse tipo de problema e, consequentemente, afastar esse medo que existe no seu processo de liderança. Então, falando especificamente em relação a essa insegurança em relação ao controle do trabalho em si, quais são as dicas que eu quero te dar para que isso se torne mais efetivo e que, portanto, você consiga se libertar dessa insegurança? O primeiro deles, a primeira dica, é você ter clareza sobre o que precisa ser feito. Quando você entende quais são os objetivos finais daquele trabalho, você consegue ter maior clareza em relação ao que precisa ser feito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender em que nível a sua equipe está em relação à maneira com que você pode delegar as atividades para cada pessoa. Nem todas as equipes estão maduras o suficiente para receber a delegação de uma tarefa e conseguir caminhar sozinho. Então, entender qual é o nível de maturidade da sua equipe para que você saiba, você e ela, né? Você e a sua equipe saibam exatamente o que precisa ser feito, é você fazer essa análise e entender como que você identifica esse nível de maturidade e, portanto, o nível de delegação que você pode aplicar nas demandas com a sua equipe. O terceiro ponto é você saber que você precisa, além de delegar, além de repassar a demanda para a sua equipe, você precisa ter certeza que as pessoas têm clareza sobre como elas precisam realizar aquelas atividades. Muitas vezes as pessoas recebem demandas que elas não estão totalmente seguras para realizar. E se você, ao delegar, não deixar muito claro como a pessoa precisa fazer aquilo e o que você espera daquela atividade, a chance de dar algo errado é muito grande. Então, assim, você precisa se certificar que a pessoa entendeu o que ela precisa fazer, quando que ela precisa fazer e quando que ela precisa entregar o resultado daquela demanda. A próxima dica é você ter uma metodologia de controle e de acompanhamento dessas atividades. A gente não pode simplesmente delegar uma tarefa para uma pessoa da equipe e somente lá no final do processo, numa data muito próxima da entrega, fazer um follow-up com ela para saber como está a situação. Porque se você faz isso, você perde a oportunidade de corrigir a rota, caso seja necessário. Se você, por exemplo, não fez um acompanhamento efetivo ao longo do processo e lá no final da entrega você receber uma entrega diferente daquilo que você esperava, provavelmente você não vai ter condições de fazer correções necessárias, né? Então, o importante é que esse acompanhamento seja bastante efetivo e ele seja feito ao longo do desenvolvimento do trabalho. E como que você faz isso sem ser aquele líder chato, sem ser aquele líder que é visto como o líder que pega no pé, que fica fazendo cobranças toda hora? Fazendo acordos e negociações com as pessoas do seu time. Quando você delegar uma tarefa, você precisa definir como que você vai fazer o acompanhamento. Quando que você vai precisar fazer follow-up com a pessoa. Então, assim, ela vai ter também ciência de que de tempos em tempos, em situações determinadas, vocês irão conversar sobre o andamento do trabalho. E isso tira qualquer constrangimento, qualquer sentimento de cobrança por parte do liderado, porque vocês já acordaram isso previamente.
Então, eu queria te dar essas dicas sobre delegação e sobre acompanhamento de trabalho para que essa parte da sua liderança seja algo mais tranquilo de fazer e que para assim você consiga ter o controle da situação, você consiga saber exatamente o que está sendo feito, por quem está sendo feito, como está sendo feito e como está o andamento desse trabalho, que é também uma parte super importante. Aqui na empresa, a gente tem um líder que ele sempre fala assim para a equipe dele: não adianta me procurar quando o avião estiver caindo e quando a casa estiver pegando fogo. Porque nessa situação, a gente como líder vai ter muito pouco a fazer, né? Numa situação como essa, tão crítica, dificilmente a gente vai conseguir reverter a situação, não é mesmo? Então, o acompanhamento que você vai fazer com as pessoas, ele vai ser muito mais efetivo e não vai fazer com que essa situação chegue num ponto tão extremo. Se tiver que corrigir a rota, vocês vão ter tempo para fazer isso, tempo hábil para fazer isso, sem comprometer a entrega e o resultado final. Tente aplicar isso no seu dia a dia, tente pensar nesses pontos que eu coloquei e você vai perceber que o seu nível de controle vai aumentar bastante, você vai se sentir muito mais confortável e essa insegurança de não conseguir ter o controle efetivo do trabalho, aos poucos ela vai diminuindo, porque você vai estar muito seguro dentro desse processo. Até mais!